Eu nunca contei isso em voz alta porque, toda vez que tento explicar, parece que fui eu quem errou o caminho da realidade. Mas naquela noite, quando virei a esquina errada por poucos metros, o bairro onde cresci deixou de existir, e alguém precisou me mandar voltar antes que fosse tarde demais. Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. Trabalhava desde os 15, registrado, ganhando pouco, mas ajudando em casa como dava. De manhã eu ficava no estoque de uma papelaria no centro de Campinas, carregando caixa, conferindo nota, atendendo cliente apressado. À noite estudava no colégio estadual do bairro, daqueles antigos, com corredor comprido e lâmpada fluorescente piscando. Naquela época, meu pai estava afastado por causa de um problema sério na coluna. A renda da casa dependia muito mais de mim do que deveria para alguém da minha idade. Então eu economizava em tudo. Almoço simples, nada de ônibus quando dava para ir a pé, nada de chegar tarde para não gastar com condução extra. Eu vivia cansado, um cansaço que não passava nem dormindo. Eu saía da escola por volta das 10h30 da noite, sempre no mesmo horário, sempre pelo mesmo portão, sempre com as mesmas pessoas descendo as ruas escuras do bairro. O caminho até minha casa era simples, 2 quadras retas, uma descida longa, sem precisar virar em nenhum cruzamento. Eu conhecia cada casa, cada poste queimado, cada cachorro que latia atrás dos portões. Era uma rotina tão automática que muitas vezes eu chegava em casa sem lembrar do trajeto. Aquela noite parecia exatamente igual a todas as outras. Eu estava exausto, pensando em chegar logo, tomar banho e dormir. Não havia nada diferente, nada que avisasse que em poucos minutos eu pisaria em um lugar que não deveria existir. E talvez seja exatamente isso que mais me assusta até hoje. O caminho da escola até minha casa era tão previsível que eu podia fazê-lo de olhos fechados. Saindo do portão principal, eu atravessava a rua devagar porque sempre passava algum carro atrasado. Depois vinha a primeira quadra, com casas antigas, quase todas geminadas, muros baixos e portões de ferro que rangiam quando alguém chegava tarde. Na segunda quadra começava a descida. Era uma rua longa, levemente inclinada, iluminada por postes espaçados demais. Algumas lâmpadas funcionavam, outras não, e isso criava manchas de sombra que eu já conhecia de cor. À direita, um mercadinho que fechava cedo. À esquerda, uma sequência de casas velhas, algumas com pintura descascada, outras reformadas só na fachada, como se quisessem parecer mais novas do que realmente eram. Eu sempre descia olhando para o chão, chutando pedrinhas soltas do asfalto, contando os passos sem perceber. Àquela hora ainda tinha gente na rua, alunos conversando baixo, uma ou outra senhora puxando o cachorro, alguém fechando janela. O bairro nunca ficava completamente vazio, mesmo tarde. No meio dessa descida havia uma rua transversal, menor, que cortava a minha em linha reta. Não era um lugar importante, mas era impossível não reparar nela, porque ali morava um colega meu de infância. Eu nunca entrava nessa rua, nunca tive motivo. Ainda assim, por hábito, eu sempre olhava para a entrada dela enquanto passava. Era automático, um gesto sem pensamento, como conferir as horas no relógio, mesmo sabendo que já está atrasado. Eu olhava, seguia em frente e poucos metros depois já conseguia ver o telhado da minha casa no fim da descida. Naquela noite, tudo parecia exatamente igual. O mesmo silêncio, o mesmo vento fraco, o mesmo cansaço pesado nos ombros. Nada indicava que aquela rotina, repetida por anos, estava prestes a falhar, justamente no ponto mais banal do trajeto. Aquela rua transversal sempre me chamou a atenção por um motivo muito simples. Ela parecia deslocada do resto do bairro. Enquanto as outras casas eram antigas, algumas quase caindo, naquela rua havia 2 ou 3 construções claramente reformadas, com muros mais altos, portões novos e fachadas que não combinavam com o entorno. Um desses portões era impossível de ignorar. Era cinza, pesado, com barras verticais grossas e uma pintura relativamente recente. Atrás dele eu sabia que havia uma casa grande porque já tinha visto o telhado de 2 andares por cima do muro em dias claros. Não era uma casa de gente rica, mas era uma casa bem cuidada.
coisa rara ali. Eu nunca soube direito quem morava lá. Não era alguém da escola, nem do comércio do bairro. Nunca vi mudança, nunca vi festa, nunca vi carro entrando ou saindo. Ainda assim, a casa estava sempre em ordem. Portão fechado, muro limpo, nenhuma lâmpada queimada do lado de fora. Por algum motivo que eu nunca entendi, eu gostava de olhar para aquele portão quando passava. Talvez porque quebrasse a monotonia das fachadas velhas, talvez porque me desse a sensação de que alguém tinha conseguido sair daquela lógica de abandono que parecia engolir o bairro inteiro. Era só isso, um detalhe irrelevante no meu caminho diário, um ponto fixo que servia quase como referência. Quando eu passava por aquela rua, sabia que estava exatamente na metade do trajeto até em casa. Naquela noite, quando cheguei nesse ponto e virei o rosto para olhar a entrada da rua, eu esperava ver exatamente a mesma coisa de sempre. O mesmo portão, a mesma calçada, o mesmo silêncio e o mesmo vento fraco projetado pelo poste. Mas não foi isso que apareceu diante de mim. Quando meus olhos encontraram a entrada daquela rua, eu parei de andar sem perceber. Foi automático, como se o corpo tivesse entendido algo antes da cabeça. O portão cinza não estava lá. No lugar dele havia um vão irregular, escuro, como se o metal tivesse sido arrancado à força. A calçada parecia quebrada, afundada em alguns pontos. As casas que eu sabia estarem ali simplesmente não combinavam com o que eu estava vendo. As paredes estavam rachadas, manchadas de umidade, com partes do reboco caído, expondo tijolos antigos. Algumas janelas estavam abertas, mas não havia vidro, só buracos escuros, vazios. Por um segundo, pensei que fosse falta de luz. Pisquei várias vezes, forcei a vista, olhei para o poste mais próximo. A lâmpada estava acesa, funcionando normalmente. A minha rua, logo à frente, continuava exatamente igual. Nada tinha mudado ali. Só aquela transversal parecia ter sido engolida por outra realidade. O que mais me confundia não era o estado de abandono. Era o silêncio. Não havia som algum vindo dali. Nenhum rádio ligado, nenhuma televisão, nenhum latido, nenhum vento. Era um silêncio pesado, diferente do silêncio normal da noite. Eu fiquei parado, tentando organizar os pensamentos. Pensei em obra, em demolição, em algum tipo de reforma que eu não tinha percebido nos últimos dias. Mas isso não fazia sentido. Aquilo não parecia recente, parecia antigo, muito antigo. E foi nesse momento que uma pergunta começou a martelar na minha cabeça sem que eu tivesse coragem de formulá-la em voz alta. Como uma rua inteira poderia mudar daquele jeito de um dia para o outro, sem que ninguém percebesse? Eu devia ter seguido em frente. Devia ter ignorado, como ignorei tantas outras coisas estranhas ao longo da vida. Mas eu estava cansado, confuso, e talvez por isso mesmo, curioso demais para simplesmente ir embora. Então, sem pensar muito, eu dei o primeiro passo em direção àquela rua. Eu não sei dizer exatamente por que entrei naquela rua. Não foi curiosidade pura, nem coragem. Acho que foi teimosia misturada com cansaço. Na minha cabeça, fazia mais sentido confirmar o que eu estava vendo do que simplesmente ir embora fingindo que nada tinha acontecido. Eu precisava entender, nem que fosse só para contar no dia seguinte, rir disso depois, transformar em algo explicável. Assim que dei os primeiros passos, a sensação mudou. O ar parecia mais frio ali dentro, como se aquela rua não estivesse conectada ao resto do bairro. O som dos meus próprios passos ficou estranho, abafado, como se o chão fosse mais macio, mesmo sendo asfalto quebrado. Olhei para trás por instinto. A minha rua ainda estava ali, normal, iluminada, distante apenas alguns metros. Segui em frente.
As casas, vistas de perto, eram ainda piores. Portões tortos, alguns caídos, outros presos por correntes enferrujadas. O mato crescia por frestas improváveis, saindo de dentro das paredes, subindo pelas janelas. Havia marcas escuras nas fachadas, que pareciam queimaduras antigas, mas não havia cheiro de fumaça, nem sinal de incêndio recente. O que mais me incomodava era a sensação de abandono absoluto. Não parecia que as pessoas tinham ido embora às pressas, parecia que simplesmente tinham deixado de existir ali. Nenhum objeto esquecido, nenhum móvel visível, nenhuma cortina balançando. Era como se aquelas casas nunca tivessem sido habitadas por gente de verdade. Eu caminhei devagar, contando os passos sem perceber, tentando me localizar. Pela lógica, a casa reformada ficaria logo à frente, do lado direito, aquela casa que sempre se destacava, aquela que servia de referência no meu caminho. Mas quanto mais eu avançava, mais claro ficava que ela não estava ali. E foi quando cheguei mais ou menos na metade da rua que senti algo diferente. Não era um som, nem uma imagem. Era a sensação incômoda de que eu não estava sozinho naquele lugar, mesmo sem ver absolutamente ninguém. Eu diminuí o passo sem perceber, como se o corpo tivesse tentando ganhar tempo. O silêncio continuava absoluto, pesado demais para um lugar que, pela lógica, fazia parte do mesmo bairro de sempre. Nem o barulho distante da avenida chegava ali. Era como se aquela rua estivesse fora do alcance do resto da cidade. Foi então que eu vi alguém. No começo, achei que fosse só uma sombra projetada por alguma estrutura quebrada. Mas a forma se destacou devagar, se separando do escuro. Era um homem. Estava parado perto do que restava de um portão, alguns metros à minha frente. Não dava para ver o rosto direito, só a silhueta recortada pela pouca luz que vinha do início da rua. Ele não parecia ferido, nem sujo, nem assustado. Estava simplesmente ali, em pé, como se sempre tivesse estado naquele lugar. Eu pensei em falar alguma coisa, perguntar se tinha acontecido alguma coisa, se aquela rua estava em reforma, qualquer coisa que devolvesse sentido à situação. Antes que eu abrisse a boca, ele falou: "Volta." Foi só isso. Uma palavra curta, dita num tom baixo, firme, sem raiva e sem pressa. Não soou como um pedido, soou como uma regra. Eu senti um frio imediato na nuca, não porque ele gritou ou ameaçou, mas porque não havia nenhuma dúvida na voz dele. Não havia explicação, não havia espaço para conversa, apenas a certeza de que eu não deveria estar ali. Por alguns segundos, eu fiquei parado, tentando entender quem era ele. Um morador? Um vigia? Alguém perdido como eu? Mas algo no jeito como ele permanecia imóvel, sem demonstrar surpresa com a minha presença, me fez desistir dessas perguntas. Sem responder, eu comecei a recuar. Dei um passo para trás, depois outro. O homem não se moveu. Continuou me olhando, ou pelo menos olhando na minha direção até chegar perto do início da rua. Só então eu virei de costas e caminhei mais rápido, com o coração batendo mais forte do que o meu corpo cansado acompanhar. Eu não cheguei a correr, mas também não andei normalmente. Era um passo apressado, irregular, como se o corpo quisesse sair dali antes que a cabeça tivesse tempo de pensar demais. Assim que atravessei a linha imaginária entre aquela rua e a minha, o ar pareceu mudar. O som voltou de uma vez só. Um carro passou ao longe, um portão bateu em algum lugar, um cachorro latiu. Eu parei por um segundo e olhei para trás. A rua estava normal. O portão cinza tinha voltado. A calçada estava inteira. As casas pareciam as mesmas de sempre, antigas, mas vivas.
Nenhuma rachadura exagerada, nenhum mato crescendo das paredes, nenhuma janela vazia. Era como se eu nunca tivesse entrado ali, como se aquela versão da rua tivesse sido desligada no instante em que eu saí. Fiquei alguns segundos parado, tentando recuperar o fôlego, sentindo o coração bater forte demais. Eu me aproximei um pouco da entrada da rua, com cuidado, mas não entrei. Olhei com atenção, procurando qualquer detalhe fora do lugar. Não havia nada, absolutamente nada. Foi nesse momento que me veio um pensamento estranho. Se eu não tivesse entrado, se tivesse apenas seguido para casa, eu jamais saberia que aquilo tinha acontecido. A rua continuaria sendo só mais uma parte esquecida do meu caminho. Se você está acompanhando essa história até aqui e sentindo essa mesma estranheza que eu senti naquela noite, aproveita agora para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o conteúdo a continuar chegando para mais pessoas, sem quebrar esse clima que a gente está construindo juntos. Depois disso, eu finalmente segui para casa. Entrei, tranquei a porta, tomei banho e deitei, tentando me convencer de que o cansaço tinha pregado uma peça na minha mente. Mas, mesmo de olhos fechados, a imagem daquela rua em ruínas insistia em voltar, como se estivesse gravada atrás das pálpebras. Nos dias que se seguiram, eu tentei agir como se nada tivesse acontecido. Continuei indo e voltando pelo mesmo caminho, no mesmo horário, com a mesma pressa de sempre. Passei pela entrada daquela rua todas as noites, fingindo que era só mais um cruzamento qualquer. E todas as vezes, sem exceção, ela estava absolutamente normal. O portão cinza no lugar, a calçada intacta, as casas antigas, mais habitadas. Em uma delas, inclusive, uma luz se acendeu certa noite, como se alguém estivesse jantando na cozinha. Aquilo deveria ter me tranquilizado, mas causou o efeito contrário. Cada sinal de normalidade parecia errado demais. Eu comecei a duvidar da minha própria memória. Pensei que talvez eu tivesse confundido ruas, que o cansaço tivesse criado uma cena inteira na minha cabeça. Cheguei a parar em frente ao portão e observar por alguns minutos, procurando qualquer detalhe que confirmasse que algo ali não se encaixava. Não encontrei nada. Mesmo assim, algo tinha mudado em mim. Eu acelerava o passo sempre que passava por ali. Evitava olhar diretamente para a entrada da rua. Quando precisava descer mais tarde do que o normal, sentia um aperto no estômago sem saber explicar por quê. O mais estranho era perceber que ninguém parecia notar nada. Nenhum comentário, nenhum boato, nenhuma conversa sobre reforma, desabamento ou abandono. Para todos os outros, aquela rua sempre tinha sido exatamente como era. E isso me levou a uma pergunta que eu nunca consegui responder de verdade. Se aquele lugar realmente deixou de existir por alguns minutos naquela noite, quantas outras pessoas já passaram por ali sem perceber nada, simplesmente porque não olharam para o lado certo na hora errada? Depois daquela noite, eu passei a evitar aquela rua de um jeito quase automático. Não atravessava mais olhando distraído. Eu mantinha os olhos fixos à frente, como se ignorar fosse uma forma de proteção. Se alguém me perguntasse o motivo, eu não saberia explicar. Não havia um medo claro, era mais um desconforto constante, uma sensação de que algo ali não gostava de ser observado. Com o tempo, outras coisas começaram a acontecer, pequenas, quase insignificantes, mas suficientes para me deixar alerta. Às vezes, quando eu passava pela entrada da rua, tinha a impressão de ouvir um som muito baixo, como um arrastar distante, que cessava assim que eu parava para prestar atenção. Em outras noites, eu sentia um arrepio repentino, sempre no mesmo ponto exato da calçada. Eu cheguei a comentar o episódio com um amigo, de forma vaga, sem entrar em detalhes. Ele riu, disse que eu estava exagerando, que aquele bairro sempre foi velho e mal cuidado.
Quando mencionei o portão cinza, ele franziu a testa e disse que não lembrava de nenhuma casa daquele jeito ali. Aquilo me deixou inquieto. Algumas semanas depois, passando mais cedo, ainda de dia, eu vi um caminhão parado naquela rua. 2 homens descarregavam estulho, tijolos quebrados, pedaços de madeira, restos de telha. Um deles comentou com o outro que aquela casa tinha sido demolida fazia décadas, depois de um problema sério que ninguém gostava de comentar. Eu não perguntei nada. Não tive coragem. Naquele momento, pela primeira vez, pensei que talvez eu não tivesse visto uma rua destruída naquela noite. Talvez eu tivesse visto a rua como ela realmente foi em algum momento do passado. Ou pior, como ela ainda era, em um lugar que não deveria se cruzar com o meu caminho. Hoje, mais de 10 anos depois, eu entendo melhor o que aconteceu naquela noite. Não porque alguém me explicou, mas porque aprendi a reconhecer certos sinais. Lugares também envelhecem, não só no tempo, mas na memória. Algumas ruas carregam camadas que não deveriam se sobrepor. Quando isso acontece, basta um momento de distração, cansaço ou vulnerabilidade para atravessar o limite errado. Eu nunca mais entrei naquela rua. Mesmo depois de me mudar, mesmo anos depois, sempre que passo por ali de carro, mantenho os olhos à frente. Descobri, conversando com pessoas mais velhas do bairro, que aquela casa reformada tinha sido demolida ainda antes de eu nascer, depois de um acidente grave que envolveu várias famílias. O terreno foi vendido, reformado por cima, como se bastasse mudar a fachada para apagar o que ficou por baixo. Talvez o homem que me mandou voltar não fosse alguém tentando me assustar. Talvez fosse alguém fazendo exatamente o que precisava ser feito, impedir que eu permanecesse onde não pertencia. Desde então, eu aprendi a respeitar certos avisos silenciosos. Quando um lugar parece errado demais, quando o ambiente não responde como deveria, eu não insisto, porque algumas coisas não querem ser vistas, e algumas ruas só existem enquanto você não presta atenção nelas. Se essa história te prendeu até aqui, aproveita agora para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o conteúdo a continuar e faz com que mais relatos como esse cheguem até você. E se quiser, compartilhe nos comentários se sentiu que entrou em um lugar onde não deveria estar. Eu só sei de uma coisa. Naquela noite, eu voltei quando ainda havia tempo. E talvez essa tenha sido a única escolha certa que fiz naquele caminho.